Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite, queridos amigos. Boa noite ao grupo Jesus em Família, ao grupo da Sociedade Espírita Paz e Amor no Facebook e também aos amigos do YouTube, no canal da Sociedade Espírita Paz e Amor. Sejam todos muito bem-vindos, porque aqui é a casa de vocês. A casa de Jesus é a casa de vocês. Então, vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Hoje é o nosso Evangelho no Lar, aquele trabalho que a gente faz no nosso lar, sempre com um dia e horário marcados. E aí a gente procura sempre deixar uma garrafinha de água para fluidificar, faz a nossa prece, abre o nosso evangelho, comenta e depois encerra com uma prece, elencando todas as nossas necessidades e também agradecendo a Jesus e a Deus pelas graças obtidas durante a semana, durante os últimos dias, não é? Então, vamos todos juntos em um só pensamento fazer uma oração para que nós possamos receber essa equipe maravilhosa de benfeitores espirituais que já está chegando neste momento na nossa casa para nos ajudar. Então, vamos lá. Eu gosto de fechar os olhos. Se você quiser, feche os olhos e me acompanhe mentalmente. Então, neste momento, nós agradecemos por esses irmãos benfeitores, queridos amigos que vêm nos visitar neste mesmo dia, numa sexta-feira, para que nós possamos, então, nos reabastecer as nossas energias, as nossas forças físicas e espirituais, para enfrentarmos as nossas dificuldades, vencermos os desafios do nosso dia a dia e seguirmos passo a passo, lado a lado com o nosso Mestre Jesus. Que Jesus esteja com todos nós, através desses nossos queridos amigos espirituais. E neste momento, enquanto nós vamos ouvindo a palestra, refletindo nos ensinamentos que o nosso irmão Luiz Antônio vai nos trazer, nós vamos também recebendo aquelas energias que nos são necessárias, vamos desligando as tomadas mentais que nos fazem mal, para que nós possamos, então, nos reconectar com Deus. E neste momento, então, nós temos uma imensa alegria de receber novamente aqui no Jesus em Família, ele que vem gentilmente colaborando com a gente, nosso querido Luiz Antônio. Seja bem-vindo, Luiz Antônio Forte, a palavra é sua. Então, minhas irmãs, meus irmãos, nosso boa noite a todos, a nossa saudação amiga de muita paz, de muito amor a todos, em especial os nossos queridos irmãos da Casa de Paz e Amor, frequentadores, trabalhadores, os nossos corações sempre unidos no amor do Cristo e na amizade de sempre. A Grace falava a respeito desse trabalho de Jesus em Família, porque essas palestras que nós participamos, antes de nós abordarmos o assunto, elas são muito importantes para nós nesse momento. Porque quando nós estamos assistindo uma palestra, é aquele momento que nós nos desligamos daquelas nossas atividades diárias para nos conectar com o plano espiritual. E os benfeitores espirituais aproveitam esses momentos em que nós estamos conectados, e eles nos ajudam a introjetar na nossa mente essas ideias positivas, mudar o teor vibratório do nosso pensamento. Então, nós recebemos muita ajuda espiritual. E quando nós estamos, então, conectados com a palestra, nós estamos recebendo ajuda, mas também esclarecimento e consolo. E essas palestras também elas nos alertam, nos acordam para algumas coisas que temos que mudar na nossa vida. Às vezes uma palavra, uma ideia, já muda muita coisa na nossa vida. E coisa mais linda que existe é trazer Jesus para o nosso lar. Que bom estar ao lado de Jesus. Então, que Jesus esteja ao nosso lado nesse momento, junto a todas as famílias, a todos os irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Eu quero também, mais uma vez, agradecer a Grace e o Paulo pelo amável convite que nos fizeram, dessa oportunidade que nós temos de nos dirigir aos irmãos, agora virtualmente, né? Mas é uma forma de nós nos comunicarmos. É bom a gente estar unidos pelos laços do amor, da amizade, em nome de Deus e em nome de Jesus. O assunto que nós vamos falar na noite de hoje
é um assunto do Evangelho. Está lá no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Quem são os misericordiosos? São aqueles que têm disposição para perdoar, não é? E dentro desse capítulo, no item 14, nós vamos falar no perdão das ofensas. Então, esse é um assunto que está no Evangelho. E nós sabemos que o Evangelho de Jesus é a boa nova. É um roteiro de vida para nós. Nesse Evangelho, nós temos as expressões mais puras das leis de Deus. Leis essas que estão gravadas na nossa consciência, que são as únicas verdadeiras para a nossa felicidade. Indicam o que devemos fazer ou deixar de fazer. Quando nós nos afastamos dessa lei, nós somos infelizes. O Chico dizia, por exemplo, que o amor é uma lei de Deus. O amor é uma lei. Quem não ama está fora da lei. Não é verdade? Então, o amor, como diz o Emmanuel, é a herança suprema do Criador para todas as criaturas. Então, o nosso DNA é o amor. Por isso que o Evangelho de Jesus tem como base o amor. Então, esse amor que Jesus nos exemplificou. E, em contrapartida, nós vamos observar que nesse Evangelho de Jesus, as duas virtudes que Jesus mais nos ensinou, que mais ele exemplificou quando esteve conosco, a caridade e a humildade. São as duas virtudes que nos levam ao amor. São as virtudes do amor em ação. Mas, em contrapartida, Jesus combateu muito dois vícios, o orgulho e o egoísmo, que são vícios contrários a essas duas virtudes. Lógico, o orgulhoso tem dificuldade para ser humilde, e o caridoso, o egoísta, para ser humilde. Não é? Então, são duas virtudes e dois vícios. Mas a caridade, ela é a virtude por excelência. E o Emmanuel vai nos definir a caridade. Olha só, eu gosto do Emmanuel porque numa frase ele define tudo. Não é? Ele é bem objetivo nos comentários dele e numa palavra ele diz tudo. Numa frase. Ele define caridade da seguinte forma: caridade é Jesus conosco. Olha que linda essa, né? Porque Jesus era a própria caridade, né? Então, sempre é bom nós estarmos ao lado da caridade. Estando ao lado da caridade, nós estamos ao lado de Jesus. Não é assim? Todos os atos da nossa vida é bom estar do lado da caridade, né? E caridade é Jesus conosco. Então, nós vamos entrar nesse tema, não é? E nós vamos fazer uma abordagem bem simples, bem didática. Eu estava comentando com a Grace, essa questão do perdão no nosso dia a dia. Não vamos trazer muitas questões filosóficas. Poderíamos passar uma noite aqui inteira falando sobre o perdão, sobre diversos prismas. E a gente já abordou muitas vezes esse tema. Mas a gente sempre traz um tópico novo, porque nós sempre estamos aprendendo. Sempre tem alguma coisa nova para aprender. Apesar de já termos visto esse capítulo, sempre vem uma palavrinha, né? Uma ideia que nos renova. Eu sempre digo nos grupos de estudos que ninguém vai sair doutor em espiritismo nessa encarnação. Não é? Que nós temos muito para aprender. Mas o pouco que nós aprendermos, vamos aprender bem. Então, por isso que a gente sempre procura trazer algumas nuances, né, dos assuntos. Não é? Então, nós sempre, quando vamos falar num assunto, nós procuramos definir, né, aquele tema. Por exemplo, no caso aqui, o perdão. E nós vamos verificar que todas as palavras têm uma origem. Né? É a origem etimológica da palavra. E essa palavra perdão, ela vem do latim. Porque a maioria das palavras em português vem do latim. E essa palavra vem do latim, é perdonare. Perdonare, vem do latim. Então, por exemplo, o prefixo per quer dizer além, mais, total, completo. E donare é dar, doar. Então, o perdão é o sentimento de quem doa mais. Olha que lindo isso, né? Só a origem etimológica da palavra já dá a definição, né? Perdão é aquele sentimento de quem doa mais. Porque é um dos ensinamentos mais singelos de Jesus é justamente essa questão do perdão. E não foi à toa que ele deixou por último para dar esse ensinamento. Na cruz, perdoando os seus algozes. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não é? Mas, antes de Jesus, esse tema não era muito considerado. O perdão, nós vamos compreender bem essa questão do perdão depois da vinda de Jesus, quando ele nos colocou: perdoai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos fazem, né? Nos fazem mal.
Então, essa é a proposta de Jesus, perdoar. É difícil? É uma das ensinamentos do Evangelho mais difícil de nós colocarmos em prática, porque nós falamos. Nós temos o orgulho e o egoísmo. Emmanuel vai nos dizer que são as chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, não é? Que justamente são contrários a essas duas virtudes, a caridade e a humildade. Então, Jesus nos ensinou na caridade, né? Que nós devemos amar o próximo. Mas nós vamos buscar uma definição também de perdão. Perdão é um processo mental. Nós diríamos que ele se realiza mais no sentimento, que visa a eliminação de qualquer ressentimento negativo sobre determinada pessoa. Eliminação de qualquer ressentimento. Às vezes é difícil, né? Como a gente guarda, às vezes, um ressentimento, né, gente? Às vezes, uma encarnação inteira. Algo que nos contrariou, que nos magoou, e a gente guarda aquilo, né? Durante muito tempo, aquele ressentimento, aquela mágoa. O Sérgio Lopes, em um dos seus livros, ele diz assim, que quando nós não perdoamos, é como se nós estivéssemos assim, com uma brasa na mão. Eu achei interessante essa colocação dele, né? E é uma brasa que está queimando. Tenta te livrar dessa brasa, né? Porque se tu não perdoa, tu estás parado no tempo. O Emmanuel diz, através do Chico, que quem perdoa tem um caminho livre pela frente. Então, vejo, né? Que é uma receita de Jesus, essa questão do perdão, não é? Agora, por que eu devo perdoar? Porque a gente fica pensando assim, sim, tá, tem essa questão do perdão, mas o que eu ganho com isso perdoando? Por que eu devo perdoar? Não é? Mas a doutrina vai nos dizer que nós devemos perdoar porque é uma lei de Deus. A lei do amor, justiça e caridade. Está nas leis de Deus. Não é? Leis essas que estão na nossa consciência e que são eternas, né, e imutáveis como o próprio Deus. Então, são leis que têm vigência em qualquer recanto do universo. É uma lei de Deus. Né? Então, aí nós vamos lá na questão famosa que todos nós, palestrantes, já conhecemos, de cor. A Grace já deve ter abordado também essa questão nas palestras, né, Grace? A questão número 886 do Livro dos Espíritos, na parte terceira, né, que trata da caridade. E o Kardec vai fazer uma pergunta aos espíritos. Olha que pergunta é essa. Ó. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Olha que pergunta, né? Pergunta que, claro, o Kardec queria saber como Jesus praticava a caridade, mas como ele entendia, para dizer para nós qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Então, os espíritos, ao darem a resposta, e quando nós falamos nos espíritos, é o grupo de trabalho do Cristo que participaram da codificação, que trabalhavam em nome de Jesus. Então, eles dizem assim, em 3 tópicos. Primeiro, benevolência para com todos. A primeira parte. Então, nós temos que ser bons uns para com os outros. A bondade. A bondade é uma virtude que também leva para a caridade. A bondade no olhar, no ouvir, no falar. Olha só como é interessante isso. Depois, no segundo tópico, indulgência para com as imperfeições dos outros. Nós temos que ser indulgentes. Não julgá-los para não sermos julgados, já dizia Jesus. E o terceiro tópico, perdão das ofensas. Olha aí a nossa ofensa, olha aí o nosso perdão, viu? Aí que surgiu o perdão. Ó. O perdão é uma caridade. E caridade é Jesus conosco. Por isso que eu gosto, assim, nas palestras, assim, trazer frases bem simples que a gente grava, né? Caridade é Jesus conosco. Se nós estivermos ao lado da caridade nos atos da nossa vida, está de bom tamanho. Sabe por quê? Porque nós vamos estar ao lado de Jesus. Como Jesus faria nessa situação? Não tem como errar, né? Então, agora, requisitos do perdão. O perdão tem alguns requisitos. Porque às vezes a pessoa diz assim, ó, não, eu te perdoo, tá? Mas eu não quero mais te ver na minha frente. Esse é um perdão dos lábios. O perdão tem que ser do coração, né? É um sentimento que vem aqui de dentro, aqui, ó, né? Então é isso. Essa é a proposta de Jesus, é o sentimento. E nós colocamos aqui alguns itens do perdão. Não guardar ódio, mágoa e ressentimento. Às vezes é difícil, né? A gente guarda às vezes algum ódio, alguma mágoa, algum ressentimento de algo que alguém fez para nós. E a gente não consegue se livrar dessa mágoa, desse ódio, né? É como se nós tivéssemos um espinho que está nos fincando. E a gente tem dificuldade, né, para trabalhar
essa questão do ódio, da mágoa, do ressentimento. Depois, o outro requisito, não guardar rancor e nem desejos de vingança. Viram? Porque às vezes o nosso desejo de vingança está no pensamento, não é? Por exemplo, às vezes a pessoa diz assim, eu quero justiça, mas por trás desse eu quero justiça, eu também quero vingança, né? Então, o Kardec diz no Livro dos Espíritos que para os espíritos a intenção é tudo. E a intenção, que Deus sabe a nossa intenção, né? Deus sabe a nossa intenção, o nosso pensamento. Porque nos atos da nossa vida sempre haverá duas testemunhas, a nossa consciência e Deus. E disso nós não podemos fugir. Está tudo ali, Deus sabe. Não é? Então, a nossa comunicação com Deus é através da nossa consciência, que é a parte deífica em nós, não é? Depois nós colocamos assim, não revidar a ofensa. E às vezes a gente revida, não fisicamente, e nem com palavras, mas às vezes em pensamento. Porque o pensamento é uma energia, né? Que nós externamos quando nós pensamos, né? Uma energia que se propaga. Então, essa energia, ela vai até aquela pessoa que nos ofendeu. Estabelecemos um canal de comunicação, um canal fluídico, viram? E a gente tem que cortar esses nós aí. Às vezes é difícil, né? E aí nós lembramos de Jesus. Está lá no Evangelho. Quando Jesus estava sendo interrogado, ele foi agredido por um dos soldados. Um dos soldados agrediu Jesus, no rosto, não é? E aí Jesus, ele não revidou. Imagina se Jesus fosse revidar ou entrar em luta corporal com aquele soldado, né? Não. Jesus manteve e ele não revidou. Ele apenas disse assim, se eu falei mal, me dá testemunho do mal. Mas se eu falei bem, por que me agrediste? Terminou ali. Claro, Jesus, não é? Jesus. Mas serve de ensinamento para nós, não é? Porque às vezes o nosso silêncio falará muito mais naquele momento. Por quê? Porque nós vamos nos colocar acima daquele agressor. Nós vamos nos colocar na mesma faixa vibratória dele. Então, por isso que a receita de Jesus aqui é não revidar a ofensa. E a nossa tendência é sempre revidar, né? A gente sempre quer dar o troco, não é verdade? Porque o orgulho nosso, a nossa prepotência, às vezes fala mais alto. São vícios que nós temos arraigados em nós e que vêm de outras existências. O Emmanuel diz que nós sempre somos testados nas imperfeições que trazemos conosco. Todos nós temos imperfeições que têm que ser lapidadas com o tempo. E uma delas, que é a mais difícil, é essa questão do orgulho, do egoísmo, que são chagas da humanidade, como diz o humano, que a gente tem que trabalhar. Olha aqui, não retribuir o mal com o bem. Retribuir o mal com o bem. É muito difícil, né? Mas, às vezes, a gente... Porque o que é o mal? O mal é a ausência do bem. E o mal não existe em essência. Não, o mal não existe. O mal existe porque é a ausência do bem. Porque no momento que chegou o bem, terminou o mal. Então, o bem sempre sobrepuja o mal. É que nem a escuridão, não é? Está escuro. Mas vem a luz, terminou a escuridão. E a escuridão não existe em essência. O que existe em essência é a luz, assim como o bem, né? Retribuir o mal com o bem. São questões difíceis de nós trabalharmos, é verdade. Mas nós estamos aqui nessa Santa Terra em aprendizado. Desenvolvendo as nossas capacidades morais e intelectuais. Desenvolvendo a capacidade de amar. E não é fácil. Mas nós temos que fazer um esforço. Kardec diz que o verdadeiro espírita é aquele que está se esforçando para melhorar. E se reconhece pela sua transformação moral. Então, são ensinamentos que a doutrina é. E depois nós colocamos aqui, não opor obstáculo à reconciliação. Isso é muito importante. Porque, às vezes, a pessoa quer fazer, né? Ela quer se reconciliar. E, às vezes, nós não aceitamos. Não, não te perdoo mais. Então, nunca te perdoarei. Olha só, isso é muito grave. A pessoa dizer que nunca vai conseguir se reconciliar com a pessoa. Se não for nessa, vai ter que ser na outra. E se essa pessoa partir primeiro para o plano espiritual? Aí vem as obsessões, né? Então, te reconcilia com o teu adversário, como diz Jesus, enquanto estás a caminho. Não é verdade? Agora, quantas vezes perdoar? Porque o perdão não pode ser uma porta que se abre e que se fecha, né? E aí, ó, nós vamos lá no primeiro livro. No primeiro livro aqui, que nós vamos ver, que é esse aqui, ó, Boa Nova. Indicamos, nós sempre gostamos de divulgar o livro espírita. O Chico dizia que o livro é sempre um amigo
à disposição para dialogar conosco, para nos ensinar e nos fazer progredir espiritualmente. E a maior caridade que podemos fazer com a doutrina é divulgá-la. Estava conversando com a Grace isso, não é, Grace? Porque a divulgação da doutrina na sua pureza, com Jesus e com Kardec. Né? Então, aqui nesse livro, Boa Nova, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos foi jornalista, político, escritor, ele foi membro da Academia Brasileira de Letras e faleceu, desencarnou no Rio de Janeiro em 1934. Quem leu Humberto de Campos quando encarnado, ele era muito bom. Mas quando desencarnou, parece que ficou melhor ainda. Parece que ficou melhor ainda. Uns dizem que Humberto de Campos é considerado o repórter do além, juntamente com o André Luiz, que nos mandam notícias de lá. E eles, muitas vezes têm acesso aos arquivos do plano espiritual, às tradições do plano espiritual. Então, eles trazem ensinamentos de Jesus, né, com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes. E aqui tem um, nós vamos ler bem rapidinho, nessa passagem aqui, que é um capítulo que trata sobre o perdão. Então, aqui narra Jesus conversando com seus apóstolos, conversando essa questão do perdão, e lá pelas tantas, o Pedro sempre fazia uma pergunta. Pedro gostava de fazer perguntas para Jesus, não é? Então, ele dizia assim, ó, mas deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? Uma dúvida que o Pedro tinha, né? E que fazer na hipótese do malfeitor assumir a atitude de lobos sob a pele de ovelha? Então, ele teve essa dúvida, né? Será que o meu ofensor, eu perdoar ele só se ele se arrepender da falta cometida? Olha o que Jesus responde. E aqui na receita não é nossa. A receita aqui é de Jesus. É Jesus que está falando com Pedro. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade. A boa vontade é o recurso de toda hora, né? E o pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo e a todo momento precisamos e devemos olvidar o mal. Agora preste atenção no que vem aqui. Foi quando, então, nesse momento, fez Simão Pedro a sua célebre pergunta. Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que eu lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Porque o Pedro ficava pensando assim, pô, 1 vez, 2, 7 já está de bom tamanho. Passou de 7 já é demais, né? Era a dúvida dele, né? E aí, então, o que Jesus respondeu? Não te digo que é até 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer? Indefinidamente. Aí é difícil, né? Mas nós vamos ter que conseguir. E aí ele encerra aqui dizendo o seguinte: daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens, na obra sublime da redenção. Olha que coisa linda, né, meus irmãos? Como a gente aprende com esses livros aqui, ó. Aqui tem lições e encontros de Jesus com os apóstolos, muito lindos. Esse livro aqui eu já li umas 3, 4 vezes. E cada vez que a gente lê, a gente se encanta, né? E sempre a gente busca um matiz novo aqui, né? Uma ideia nova que nos renova e nos conecta com o plano espiritual. Então, o livro, gente, é o nosso melhor amigo. Sempre à disposição de nós, a qualquer hora do dia. Acordou 2 horas da madrugada, perdeu o sono, pega o livrinho e lê. Em seguidinha, tu vai dormir e sonhar com os anjinhos. É bem assim, né? Aí, nós continuando, né? Tem uma questão do perdão, né? Ô, Grace, se eu passar do horário, tu me puxa a orelha, tá? Tá tudo dentro do horário ainda, né? Porque às vezes a gente se empolga conversando, né? Ó, eu já vi a Grace fazer aqui, tá bom, obrigado. Na questão do perdão, nós temos que observar o seguinte: existe o ofensor e existe o ofendido. Não é verdade? Sempre existe um ofensor e existe o ofendido. Então, nós, muitas vezes, estamos numa dessas duas situações. Ou, às vezes, é nós que ofendemos, ou, às vezes, nós somos ofendidos. Quando nós somos o ofensor,
Eu não diria que nós estamos numa situação mais delicada, né? Mas é mais difícil. É mais difícil. Por quê? Porque nós vamos depender, não é, do perdão da pessoa a quem nos ofendemos. Não é verdade? E a pessoa poderá até nos perdoar, mas nós não ficamos isentos da responsabilidade do ato que praticamos. Entenderam, irmãos? A pessoa pode nos perdoar. Perdoou, pronto. Seguiu o caminho dele, está livre de nós. Mas nós não estamos isentos da responsabilidade daquele ato que praticamos, até porque estamos em curso numa lei chamada causa e efeito, que é uma das leis de Deus. Agora, quando nós somos o ofendido, bom, aí nós estamos mais a cavalheiros da situação, não é? Claro, porque aí vai depender tudo de nós. Nós poderemos perdoar ou não, não é? E se nós perdoarmos, nós estamos livres daquela pessoa. Nós não estamos num canal de comunicação fluídica com aquela pessoa. Nós perdoamos ele, né? Então, aí vai ser ele e Deus, não é verdade? Então, quando nós não perdoamos, nós emitimos ondas mentais. A nossa onda mental, ela possui uma energia, que se propaga através do fluido cósmico. Então, quando nós pensamos, esse pensamento não fica restrito a nós. Ele se propaga através do fluido, então é uma onda mental que entra em circulação. Como foi nós que emitimos, essa onda vai e vem para nós, porque nós que emitimos essa energia. E se o nosso canal de comunicação é um canal positivo, de amor, de bondade, de perdão, que bom, porque essa energia positiva vai e vem para nós. Mas o contrário também é verdadeiro. Energias negativas, de ódio, né, de vingança, nós estamos como se alimentando de um alimento estragado. Né? Então, nós temos que evitar essas questões aí de ódio, de ressentimento. Né? E eu coloquei aqui que perdoar é, antes de tudo, superar o ressentimento. E às vezes a gente fica ressentido. Mas por que aquela pessoa fez isso comigo? Não é? A falta do perdão está mais no sentimento da mágoa que permanece. Aquela mágoa, aquele ressentimento que nos prejudica. É como nós falamos do pensamento. Tu está sempre emitindo aquele pensamento em direção à pessoa que te ofendeu. Tem um canal de comunicação aí que tu tem que cortar. Isso te faz mal. Não é? Isso aconteceu com o Chico também. Né? Que aconteceu lá que parece que mataram um cachorrinho de estimação dele e ele ficou muito triste, porque a pessoa queria ajudar ele, porque ele cuidava muito do cachorrinho, chegava de madrugada, aquela coisa toda. Mas ele ficou um tanto magoado, não é? E o Emmanuel disse assim, porque o Chico não tinha ressentimento, mas era um pouquinho de mágoa porque ele gostava do cachorro, né? E o Emmanuel disse assim, olha, tu tem que alcançar o coração dela, né? Dá um presente para ela. E aí narra que o Chico deu parece uma máquina de costura, e aí essa senhora ficou tão feliz que abraçou o Chico, aquela sombra que envolvia o Chico, um pouquinho de mágoa, que se desprendeu do Chico, né? Então, foi o que Jesus nos diz, retribuir o mal com o bem. Olha só, né? Então, todos nós erramos. Quem é que não errou, hein? Todos nós erramos, né? Nós somos seres humanos falíveis ainda, né? Por isso que nós temos que ter cuidado quando nós vamos julgar os outros, né? Porque com a mesma medida que nós julgarmos, como está no Evangelho, seremos julgados. Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Então, nós lembramos muito aqui daquela passagem de Jesus perante a mulher adúltera, né? Que os fariseus e saduceus trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e trouxeram na presença de Jesus numa praça. Né? Então, eles diziam que, pela lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. E perguntaram a Jesus o que ele achava disso. Mas Jesus ficou abaixado, escrevendo no chão. Mas como eles insistiam, né, em saber qual era a opinião dele, Jesus levantou-se, olhou para todos eles, parece que a gente está vendo Jesus na frente deles, assim, né? Olhou para a frente deles e disse, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nesse momento, Jesus tocou lá no âmago das consciências daquelas pessoas. Porque quem não erra, quem não tem pecado, né? E o que aconteceu? Largaram as pedrinhas no chão, saíram um a um. E aí diz no Evangelho que primeiro saíram os mais velhos. E não foi por acaso, não. Porque os mais velhos já viveram muito tempo, tinham mais erros, né? Então saíram os mais velhos, depois os mais novos. E Jesus olhou e disse assim, mulher, onde estavam aqueles que queriam te condenar? Né? Disse assim, não, eles foram embora, não me condenaram. E Jesus olhou para ele, que ele disse?
eu também não te condenarei. Mas ele deu um ensinamento ali. Jesus sempre dava um ensinamento, né? Ele aproveitou e disse, vai e não tornes a pecar, para que não aconteça a coisa pior. Olha que ensinamento, né? Mas, meus irmãos, eu acho que vai dar tempo? Vai dar tempo, sim, claro que vai. Essa história, ela não terminou aí, não. Não terminou aí. Ela tem uma sequência, essa história. Olha aqui, ó. Contos e Apólogos. Espírito, irmão X. É o mesmo Humberto de Campos, que agora está usando esse pseudônimo, para não ter correlação com o nome dele quando estava encarnado, né? Então, lá pelas tantas, ele adotou esse codinome aqui, irmão X. E aqui tem uma história muito interessante, meus irmãos, que nós vamos contá-la e depois, então, nós vamos terminar, porque já chegou a meia hora. Tem tempo ainda, né, Grace? Ah, que legal. Essa história aqui é muito interessante. E o nome dela, gente, ó, é a lição do discernimento. Olha só, lição do discernimento. E aí o irmão X, que é Humberto de Campos, ele narra o seguinte: fim da cena brutal em que um povo pretendia lapidar a mulher infeliz, na praça pública, Pedro, que seguia o Senhor de perto, interpelou Jesus zelosamente. Mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Então, o Pedro estava meio indignado com aquela cena, né? Que Jesus desculpou aquela mulher, né? Mas não é que ele desculpou. Jesus foi caridoso com ela, não é verdade? Ele não condenou. Se Jesus não condenou, por que nós vamos condenar, né? Jesus meditou e respondeu: Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. Olha o ensinamento de Jesus aqui, não é? Ah, como eu gostaria de estar naquele momento ali, escutando essas palavras de Jesus. Quem sabe a gente até escutou lá no Sermão do Monte, não estava presente por lá, né? Mas Jesus, olha as palavras de Jesus, né? Seremos julgados na mesma medida. Sim, clamou o apóstolo irritado, compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos. Mas, porventura, conseguiremos viver sem discernir? Uma pecadora trazida ao apedrejamento não perturbará a tranquilidade das famílias? Não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Ante as duras interrogações, o Messias observou sereno: quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele? Olha, né? Sabemos acaso quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher? O discípulo, contudo, no propósito de exalçar a justiça, acrescentou: de qualquer modo, a corrigenda é inadiável. O Pedro estava bem bravo mesmo, viu? Estava bravo mesmo. E se ela nos merece compaixão e bondade, há então, noutros setores, o culpado e os culpados que precisamos punir. Então, Pedro queria saber se tinha mais alguém, né, participando disso, né? Jesus sorriu complacente e tornou: quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência? O pescador de Cafarnaum assentou contrariado: o responsável deveria espiar semelhante delito. Sou contra a desordem e na gritaria que proclamamos estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar. Então, o Pedro estava sendo incisivo. Mas Jesus, né, ia levando, cozinhando Pedro em banho-maria, né, para mostrar para o Pedro, né, como é que ele deveria se portar. O Pedro já queria, né, e a desforra, né. Nesse ponto do entendimento, olha só, velha mendiga que ouvia a conversação, caminhando vagarosamente, quase junto deles, exclamou para Simão Pedro: Galileu bondoso, a mulher apedrejada é filha da minha irmã paralítica e cega. A mulher que foi apedrejada era sobrinha dela, né? Filha da minha irmã que é paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e vimos ao mercado em busca de alimento. Abeiramos-nos daqui quando fomos assaltados por um rapaz, que depois de repelido por ela, em luta corpo a corpo, saiu a indicá-lo ao povo para a lapidação. Ambas estamos feridas, Galileu, e com dificuldade tornaremos para casa. Se é possível, Galileu generoso, restabelece a verdade e faz a justiça. Bom, mas aí o Pedro, que já estava inflamado, ficou mais ainda, né? Não, mas nós vamos atrás desse rapaz aí, vamos ver se a gente encontra. E onde está o miserável, diz o Pedro? Gritou Simão enérgico diante do mestre, que o seguia bondoso. E a senhora dizia assim: ali. E foram, né? Informou a velhinha, com o júbilo de uma criança.
e apontou uma casa de peregrinos para onde o apóstolo se dirigiu, acompanhado de Jesus, que observava. Jesus só observava, né? Sereno. Por trás da antiga porta escondia-se um homem trêmulo de vergonha. Pedro avançou de punhos cerrados, mas a breve segundo estacou pálido e abatido. Agora vamos prestar atenção para o final da história, né? O autor da cena triste era Efraim, irmão adotivo de sua mulher. Olha só. Angustiado em lágrimas, de cólera e amargura, Simão adiantou-se para o Cristo à maneira do menino necessitado de proteção e bradou: mestre, mestre, que fazer? Vamos fazer um parênteses aqui. Quantas vezes, né, em acontecimentos meio análogos, né, que a gente diz assim, o que eu faço agora? Não é assim? Às vezes a gente está numa situação, e agora o que eu faço? Né? Eu me dei mal, ou eu fiz um juízo errôneo, né? Jesus, porém, acolheu-o amorosamente nos braços, né? Jesus tinha, né, aquele amor por os apóstolos, principalmente por Pedro, né? Pedro, às vezes, parece que era meio ingênuo, né? Mas ele queria amar Jesus, mas a maneira dele, né? Então, Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. E aí, quando eu li a primeira vez, né, eu digo assim, eu vou lá no dicionário saber o que é discernir. Porque foi Jesus que disse, né? Aprenda a discernir. Nós vamos lá no dicionário e vamos dar de graça para os irmãos. Olha só. Discernir, capacidade de avaliar. Bom senso, clareza, entendimento e conhecimento. Olha só, mas não tem aí. Tem 6 verbos mais ainda. Perceber claramente, distinguir, diferenciar, apreciar para julgar, avaliar e identificar. Tudo isso é discernir. É difícil, né? Porque às vezes a gente julga alguém, mas a gente não tem a noção, né, do acontecimento. E às vezes nós fazemos juízos errados. Né? E quantas vezes no dia a dia nós condenamos as pessoas? Né? Mas nós não devemos condenar. Nós sempre temos que ficar do lado da caridade, fazer uma prece para aquele irmão, né, para que ele possa seguir o caminho dele. Então, a mensagem é essa. Ficar sempre ao lado da caridade. Porque estando do lado da caridade, estamos ao lado de Jesus. Gente, mais ou menos, eu tinha mais coisa, mas aí vai a noite toda, né? Mas olha aqui, ó, antes de encerrar. Nós abordamos o perdão em alguns tópicos, né? Mas ele é importante na nossa vida. Não é? Então vamos lembrar que quando nós não perdoamos, é como se estivesse com uma brasa na mão, sabe? Aquela brasa está queimando. Vamos nos livrar dela, né? Desse ressentimento, dessa mágoa, porque nos causa problemas também físicos. Está comprovado que mágoas, ressentimentos guardados por muito tempo enfraquecem o nosso sistema imunológico, dá problemas de coração, não é? E dá muitos problemas. Então, quando Jesus indicou o perdão, não é só do ponto de vista moral, mas também para a nossa saúde física também, não é? Então, minhas irmãs e meus irmãos, que Deus e Jesus nos abençoe, nos ilumine, e que Jesus esteja nos lares de todos os irmãos, e que a misericórdia do Pai, a infinita misericórdia do Pai, esteja em nossos corações. Uma boa noite para todos, muito obrigado. Que assim seja, meu querido amigo Luiz Antônio, que assim seja. Realmente as tuas palavras de hoje são muito, 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 muito importantes, né? E como tu falou, na vida prática, no dia a dia, é que é difícil, né? Porque a gente ser caridoso e conseguir perdoar dentro da casa espírita é fácil, mas aqui fora a coisa não é assim. É o teste. É a prova, né, Luiz Antônio? É a prova também, isso. Se tu me permite, Luiz Antônio, me diga uma coisa. Claro, sim, se você quiser me responder. A tua família também era espírita? Você começou no espiritismo desde pequenininho? Não. Eu me tornei espírita, assim, lá quando eu tinha, o quê? Uns 30 anos, mais ou menos. Uns 30 anos, Um colega meu me deu, eu trabalhava num banco, ele me deu o livro dos espíritos. E eu, quando comecei a ler esse livro, eu só lia de dia. Eu tinha medo de ler à noite. Livro dos espíritos, né? Mas ali foi o primeiro chamamento. Mas em questão, eu cheguei na casa espírita pela mediunidade. Eu tinha problemas, né? Então, cheguei na casa espírita pela necessidade. Sim. E graças a Deus, essa doutrina tem feito a diferença na minha vida.
E quanto tempo demorou para tu começar a ler o livro dos Espíritos de noite? Sim, depois passou um tempinho. Passou... Quando eu vi que eles não iam me fazer mal, aí eu continuei lendo, aí sim. Não, na verdade, a gente tem algumas curiosidades, né? Sim, claro. E cada um tem uma particularidade, né, para contar. Sim. Então, normalmente as pessoas não são de lar espírita, né? Mas também Isso, exatamente. alguns que já nasceram dentro da casa espírita e as coisas ficam mais fáceis, né, para eles. Mais fáceis, exatamente, Mas que legal, parabéns, então. Hoje em dia você já leu o livro dos Espíritos de noite. Sim, agora sim. Eu não só leio, como indico para outras pessoas, né? Porque o Grace, só fazendo um parênteses de 1 minuto, o livro dos Espíritos, ele contém toda a filosofia espírita, não é? É o primeiro livro da codificação, e a partir desse livro saíram 4, né? O livro dos médiuns, o Evangelho, né? O Céu e o Inferno e a Gênese. E é um livro de perguntas e respostas. Por isso que eu apreciei muito esse livro, porque ele tinha uma pergunta e tinha uma resposta. Então ele fica mais atrativo, né? E perguntava para o Chico, por onde é que a gente começa? O Chico às vezes dizia, pelo livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, né? Que a gente tem que ler. Isso aí. Uhum. Exatamente. Então aí fica a dica do Luiz Antônio, para quem está começando, chegando na doutrina, já começar pelo livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que a gente... Muitos têm dificuldade, viu, Grace, porque acham que o livro dos Espíritos também ele tem, no primeiro momento, né, fica meio difícil de aprender aquelas questões, mas tem outros livros como esse que eu indiquei, A Boa Nova, Jesus no Lar, né? São livros também que vão auxiliar, né, na leitura do livro dos Espíritos. A literatura espírita é vasta, tem uma literatura grande, né? Que bom, que bom. Mas é isso aí, pessoal. Então, assim, não faltam dicas, não faltam opções para a gente começar. O importante é ter um pouquinho de boa vontade e deixar de lado esse preconceito e, às vezes, esse temor. É como o Luiz Antônio falou, os espíritos estão do nosso lado, são espíritos bons que vão estar guiando você. No momento em que você faz uma prece e começa a se dedicar a entender a questão da vida espiritual, tudo vai se abrindo, os horizontes vão se abrindo, as perguntas vão sendo respondidas e você vai tendo certeza da razão do porquê que você está aqui, onde está convivendo com as pessoas com quem está convivendo. Então aqui nós vamos encerrar, né? Como diz o Luiz Antônio, nós poderíamos ficar aí muito tempo conversando, principalmente sobre perdão, né? Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar, ou felizmente, porque nós não estamos sós, nós estamos acompanhados por uma equipe espiritual. E essa equipe espiritual de espíritos de escola tem muitas e muitos compromissos e muitas tarefas para realizar. Então, nós vamos encerrar, porque o tempo deles também é limitado. Tá bom, pessoal? Então, convido você para mentalizar com a gente, se concentrar. E, neste momento, então, nós vamos agradecer a todos esses irmãos abnegados que têm nos auxiliado, que têm nos acompanhado, que têm nos consolado, nos amparado em todas as nossas necessidades. Todos aqueles que estão ligados aqui conosco, em todos os canais da internet, seja por onde você esteja conectado a nós, onde os espíritos estão chegando no seu lar, estão levando aquilo que você necessita. Saiba, tenha fé que as suas solicitações estarão sendo atendidas. Talvez não exatamente na maneira que você deseja, mas através de um sentimento que vai lhe inspirar uma resposta, que vai lhe inspirar uma solução para aquilo que você precisa. E sabendo que as nossas provas, elas sempre são para que nós possamos vencê-las. Mas sabemos que nós podemos contar com Jesus ao nosso lado e Deus estará sempre nos guiando e nos auxiliando naquilo que nós necessitamos. Que o que Deus quer para nós é a nossa vitória, é o nosso sucesso, é o nosso bem-estar em todas as linhas, em todas as áreas da nossa vida. E assim, em nome do nosso Mestre Jesus, em nome da corrente socorrista
de paz e amor, nós encerramos o trabalho da noite de hoje agradecendo por você ter ficado com a gente, por você estar fortalecendo a nossa corrente, porque nós, unidos num só pensamento, fortalecemos a nossa corrente fluídica e também podemos ajudar a outras pessoas as quais nós mentalizamos. Muito obrigada, e nós temos um convite especial. Amanhã eu vou estar fazendo uma palestra pela Paz e Amor Virtual às 15 horas e você é nosso convidado. Lembrando que nós temos trabalhos às terças-feiras, o apoio espiritual às 20h30, depois nós temos nas quartas-feiras às 15 horas a palestra, às quartas-feiras às 21 horas o Evangelho no Lar aqui conosco, às sextas-feiras às 21 horas o Evangelho no Lar, novamente, Jesus em Família, e no sábado, pela Paz e Amor Virtual, palestra também, palestra doutrinária, às 15 horas. Então, amanhã às 15 horas, nós contamos com você, ok? Um bom final de semana, um beijão e até breve. Até breve.